De acordo com a NBC-TG 16, revisão estoques, o valor realizável líquido é um parâmetro para a mensuração subsequente desse grupo de ativos. O valor realizável líquido de um estoque de produtos em elaboração é apurado pelo modelo apresentado a seguir. Então, nós teremos o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, menos o que nós vamos ter que completar aqui, gastos estimados necessários para se concretizar a venda. É igual ao que? Ao valor realizável líquido. Assinale a opção que contém a descrição correta do componente da linha pontilhada omitido no modelo apresentado. Onde é que nós vamos encontrar esta definição? Na NBC-TG 16. Então, vamos ver o que diz a NBC 16. Definições 6. Os seguintes termos são usados neste pronunciamento com os significados especificados. Estoques são ativos mantidos para venda no curso normal dos negócios, em processo de produção para venda ou na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção na prestação de serviço. Valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, menos os custos estimados para sua conclusão, menos os gastos estimados necessários para se concretizar a venda. Então, pessoal, o que está faltando aqui na questão? Os custos estimados para sua conclusão. Então, a alternativa correta, a letra D, segundo a NBC-TG 16. Questão 12. Uma sociedade empresária extraiu os seguintes saldos entre as contas de resultado que virão a ser apresentadas em sua demonstração do resultado do período. Então, aqui nós temos algumas contas, natureza do saldo devedor, devedor e credor, e considerando-se apenas as informações apresentadas e de acordo com a NBC-TG 26, a apresentação das demonstrações contábeis, e a NBC-TG 32, tributos sobre o lucro, a despesa com tributos sobre o lucro é D. Então, nós temos que calcular a despesa com tributos. Essa questão é bem simples, pessoal. O que acontece? Nós temos que conhecer primeiramente os conceitos. Diferido, esse conceito de diferido, significa posterior, ou seja, nós vamos tratar isso no ano posterior. E para resolvermos a questão, basta efetuarmos a compensação, ou seja, basta efetuar as diferenças. Imposto de renda corrente menos o imposto de renda de pessoa jurídica diferido, mais o CSLL corrente menos a contribuição social sobre o lucro líquido diferido. Vai ficar assim, pessoal. Vai ficar este valor, imposto de renda corrente, menos o diferido, mais a CSLL corrente menos a CSLL diferida. E somando esses valores e diminuindo e fazendo as devidas compensações, nós vamos chegar ao valor de R$ 710.559.261,91. Alternativa correta, letra B. Questão 13. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações quanto aos saldos de suas contas patrimoniais em 31/12/2016. Então, aqui nós temos várias contas, banco, conta movimento, conta caixa, conta capital integralizar. Considerando-se apenas as informações apresentadas, é correto afirmar que... Então, aqui não tem jeito, pessoal. Aqui eles trouxeram algumas informações, o total do ativo circulante, total do ativo não circulante, do passivo circulante, do patrimônio líquido. Então, aqui a gente tem que arrumar essas contas contábeis de acordo com o balanço patrimonial. Então, aqui a gente tem que conhecer o plano de contas. Então, pessoal, como é que vai ficar? Dentro do ativo circulante, eu tenho a conta caixa, eu tenho a conta bancos, conta movimento, eu tenho a conta duplicatas a receber, eu tenho a conta mercadorias para revenda e eu tenho a conta ICMS a recuperar a curto prazo. Somando todas estas contas, eu chego a um total do ativo circulante de R$ 234.895. Percebam que eu já chego à alternativa correta, a letra A. Mas
de efeito didático, eu trago para vocês como que vai ficar esse balanço patrimonial. Então, o total do ativo circulante, que nós já falamos, todas as contas do ativo circulante aqui arrumadas. Dentro do ativo não circulante eu tenho edificações de uso e tenho depreciação acumulada, onde eu não vou somar o valor. Essa é uma conta retificadora, então é uma conta que eu vou diminuir, ela tem natureza invertida. Dentro do passivo circulante eu tenho a conta fornecedores, eu tenho a conta duplicadas descontadas, telefone a pagar, empréstimo a pagar, encargos financeiros, que é uma conta que eu vou diminuir, eu não vou somar. E dentro do passivo não circulante eu tenho empréstimo a pagar de longo prazo. Dentro do patrimônio líquido eu tenho capital integralizar, capital subscrito, reserva para contingência. Então aqui em negrito eu trago os totais, né, do passivo circulante, do passivo não circulante, do patrimônio líquido, do ativo não circulante, do ativo circulante. Como nós já falamos, a alternativa correta é a letra A, o saldo do ativo circulante é de 234.895. Questão 14. As normas contábeis atualmente em vigor no Brasil requerem, nas demonstrações contábeis consolidadas, a identificação da participação de não controladores. Considerando-se o que dispõe a NBC-TG 36, demonstrações consolidadas, a participação de não controlador é... Então, não tem outra alternativa, nós temos que recorrer à NBC-TG 36. E lá na NBC-TG 36, através do CPC 36, fala o seguinte: grupo econômico é a controladora e todas as suas controladas. Esse é o conceito de grupo econômico. Aqui está a resposta à questão, pessoal. Participação de não controlador é a parte do patrimônio líquido da controlada não atribuível direta ou indiretamente à controladora. Então, isso que é participação de não controlador. É a parte do patrimônio líquido da controlada não atribuível direta ou indiretamente à controladora. Então, a alternativa correta para a questão é a letra D, que fala justamente isso. A parte do patrimônio líquido da controlada não atribuível direta ou indiretamente à controladora. Questão 15, de acordo com a NBC-TG 26, apresentação das demonstrações contábeis, a apresentação das despesas na demonstração do resultado do período poderá utilizar uma classificação com base na sua natureza, se permitida legalmente, ou na sua função dentro da entidade. Assinale a opção que contém apenas exemplos de despesas classificadas por natureza. Então, pessoal, aqui é uma classificação doutrinária, onde nós podemos classificar ela por natureza ou por função. Então, nós temos as despesas genéricas e as despesas mais específicas. Então, essas são as duas formas de classificar. Com base na sua função, não especifica detalhadamente as despesas, deixando a classificação de forma mais genérica. Então, quando eu falo em despesas classificadas com base na sua função, é uma despesa mais genérica. Exemplo, despesas administrativas. Dentro das despesas administrativas, quando eu falo esse termo, despesas administrativas, eu tenho várias despesas que podem ser administrativas. Por exemplo, salários, aluguel de imóvel. Então, eu tenho inúmeras despesas que eu posso colocar, por isso é uma despesa genérica. Por isso, ela é classificada pela sua função. Com base na natureza, ela é mais detalhada. Exemplo, despesas com depreciação. Ela está ligada diretamente ao imobilizado, despesas com publicidade, etc. Então, quando eu estou falando com base na sua natureza, eu estou falando com base na sua... Ela é mais detalhada, então ela é mais específica. Bom, o CPC 26, ele dá essa definição lá no item 102. A primeira forma de análise é o método de natureza de despesa. As despesas são agregadas na demonstração do resultado de acordo com a sua natureza. Por exemplo, depreciações, compras de materiais, despesas com transportes, benefícios aos empregados e despesas de publicidade, não sendo realocados entre as várias funções dentro da entidade. Esse método pode ser simples de aplicar porque não são necessárias alocações de gastos a classificações funcionais. Um exemplo de classificação que usa o método da natureza do gasto é o que se segue. Então, aqui nós temos receitas, outras receitas, variação do estoque de produtos acabados,
consumo de matérias-primas e materiais, despesas com benefícios a empregados, depreciações e amortizações, outras despesas, total da despesa, resultado dos tributos. Lá no item 103 fala o seguinte: a segunda forma de análise é o método da função da despesa ou do custo dos produtos e serviços vendidos, classificando-se as despesas de acordo com a sua função como parte do custo dos produtos ou serviços vendidos, ou, por exemplo, das despesas de distribuição ou das atividades administrativas. No mínimo, a entidade deve divulgar o custo dos produtos e serviços vendidos segundo esse método separadamente das outras despesas. Esse método pode proporcionar informação mais relevante aos usuários do que a classificação de gastos por natureza, mas a alocação de despesas às funções pode exigir alocações arbitrárias e envolver considerável julgamento. Um exemplo de classificação que utiliza o método da função de despesa é a seguinte. Aqui nós temos despesas de vendas, despesas administrativas, como eu falei, são mais genéricas. Bom, basicamente, quando falamos de natureza de despesa, estamos nos referindo ao que originou essa despesa. Em outras palavras, são despesas com classificações mais específicas. Já a função das despesas são classificações mais genéricas ou abrangentes, como o próprio nome diz. São classificadas de acordo com sua função, com parte de produtos ou serviços vendidos. Então, agora nós vamos analisar as questões. Bom, a letra A fala o seguinte: despesas administrativas, despesas com depreciação e despesas com vendas. Nós estamos procurando somente as despesas com base na natureza. Tanto despesa administrativa quanto despesa com vendas são classificadas por função, pois é essa a função que elas desempenham na empresa. Apenas a despesa com depreciação é classificada por natureza, pois ela só foi originada pelo fato da empresa possuir ativo mobilizado. Então a letra A ela é falsa. Despesas com benefícios a empregados, despesa com publicidade, despesa com depreciação. Então aqui, pessoal, é a letra verdadeira. Todas as despesas dessa alternativa são classificadas por natureza, pois é o que originou a despesa na empresa. Essas despesas só existem pois a empresa possui empregados, faz publicidade e possui ativo mobilizado. Então, ela é específica, né? Então, assim, tem empresas, por exemplo, que não necessitam, por exemplo, de despesa com publicidade, não necessitam de despesa com depreciação, por exemplo, de despesa com benefício empregado. Ela só existe porque ela tem empregados, a despesa com publicidade só existe porque tem publicidade, e a despesa com depreciação porque tem ativo mobilizado. Se ela não tivesse ativo mobilizado, ela não teria despesas com depreciação. Então, essa é a alternativa verdadeira. Bom, despesas com benefícios a empregados, custos, produtos vendidos e despesa administrativa. Nessa alternativa, além das despesas administrativas, temos também o custo dos produtos vendidos. São despesas que estão classificadas por suas funções específicas dentro da atividade da empresa. Então, a alternativa C ela é falsa. Letra D, nós temos as despesas com vendas, despesas com depreciação e custos dos produtos vendidos. Aqui, já analisamos alternativas anteriores e, como já vimos, tanto as despesas com vendas como o custo de produtos vendidos são classificadas por suas funções. Portanto, a alternativa letra D é falsa. Então, a alternativa correta é a letra B. Então, resumindo, letra A, despesas administrativas e com vendas são genéricas. Letra C, o custo dos produtos também é genérico e despesas administrativas também. E letra D, despesas com vendas e custos dos produtos também são genéricos. Então, a alternativa correta para a questão é a letra B. São despesas classificadas pela natureza. As despesas com benefícios a empregados, as despesas com publicidade e as despesas com depreciação.